Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabela Fernanda e na videoaula de hoje eu vou ensinar a fazer esse lindo modelo de passadeira em crochê. É um modelo fácil e o resultado fica muito lindo. Gente, aqui no canal já tem a videoaula do tapete, é o tapete Gisele com flores, e nessa videoaula eu vou ensinar para vocês como fazer a passadeira para montar um jogo de cozinha ou jogo de passadeira. Dá para ser utilizado também essa peça, gente, como caminho de mesa, como trilho de mesa. O comprimento total aqui dessa passadeira ficou de aproximadamente 1,15 m de comprimento por 51 centímetros de largura, aproximadamente. Eu utilizei aqui um total de 8 flores e eu vou ensinar passo a passo aqui na videoaula de como fazer essa passadeira. Vou ensinar como fazer essa peça maior ou como fazer essa peça menor também. Eu vou explicar todos os detalhes aqui para vocês na videoaula. Gente, eu utilizei um total de 590 gramas aproximadamente do barbante número 6 para fazer essa peça. Eu espero que vocês gostem da videoaula, que vocês façam esse modelo e que vocês vendam bastante. Vou deixar o link da videoaula do tapete aqui na descrição desse vídeo. Vamos agora ao passo a passo. Gente, vou iniciar aqui a minha peça trabalhando com o fio número 6 e a agulha 3,5 milímetros. Eu vou iniciar trabalhando com um círculo mágico, mas vocês podem iniciar com 6 correntinhas e prendendo com um ponto baixíssimo. Então, aqui, para fazer o círculo mágico, eu vou segurar aqui o fio dessa forma. Vou passar a agulha aqui, ó, por baixo desse fio e pegando esse fio aqui, puxando. Vou deixar assim para vocês verem melhor. Esse fio aqui, ó, eu vou puxar esse fio. E aqui eu vou fazer uma laçadinha. Essa laçadinha será a minha primeira correntinha. Então, se você não quer trabalhar o círculo mágico, inicia com 5 ou 6 correntinhas, prende com um ponto baixíssimo e faz aqui 1, 2, 3 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto. Vou trabalhar aqui mais uma correntinha, que será de separação. Ficou um total de 4 correntinhas agora. Laço o fio, vou vir nesse mesmo espaço, um ponto alto. Uma corrente, no mesmo espaço, um ponto alto. Uma corrente, no mesmo espaço, vou seguir trabalhando aqui um total de 8 pontos altos, contando com as 3 correntes que a gente fez para dar a altura de um ponto alto. Vou trabalhar 8 pontos altos com uma correntinha de separação entre um ponto alto e outro. Então, aqui tem um total de 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Vou trabalhar dessa forma até ter um total de 8 pontos. Fiz aqui um total de 8 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos, com uma correntinha de separação entre um ponto alto e outro. Trabalhei aqui uma correntinha. Agora, eu vou pegar esse fio aqui, ó, e vou puxar esse fio para fechar esse círculo mágico. Esse fio aqui, depois a gente vai fazer a aplicação da pérola com esse fio aqui. Então, aqui, esse fio é o fio do novelo. Vou vir aqui e vou contar. 1, 2, e na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Vou vir nesse espaço aqui de uma correntinha e vou trabalhar aqui um ponto baixíssimo. Ficou assim. Subo 1, 2, 3 correntinhas, laço meu fio, venho nesse mesmo espaço e vou trabalhar aqui mais 2 pontos altos nesse mesmo espacinho. Então, contando com as correntes que a gente fez para dar a altura de um ponto alto, ficou um total de 3 pontos altos. Uma corrente de separação, vou vir no próximo espacinho aqui de uma correntinha e vou trabalhar
3 pontos altos novamente. Então, agora, para cada intervalo de uma correntinha, vamos trabalhar um bloquinho com 3 pontos altos, uma corrente de separação, e vou seguir trabalhando assim por toda a volta. Para cada intervalo de uma corrente, 3 pontos altos. Vai ficar um total de 8 grupinhos, né? 8 bloquinhos desse com 3 pontos altos. Segui trabalhando aqui, gente, os bloquinhos de 3 pontos altos para cada intervalo de uma corrente, ficou assim. Chegando aqui no final, fiz uma correntinha. Agora, eu vou vir aqui e vou contar 1, 2, e na terceira correntinha que eu fiz para dar altura de um ponto alto, aqui eu vou prender com um ponto baixíssimo. Vou laçar e aqui eu já cortei o fio. Então, ficou assim. Aqui a florzinha inicial da nossa peça. Para fazer o arremate aqui, gente, ó. Então, agora, gente, eu vou vir nesse ponto aqui ao lado, passando a agulha para o lado avesso, ó. Vou pegar esse fio aqui e vou trazer para o lado certo. Vou vir no próximo ponto, trazendo a agulha do lado avesso para o lado certo. Vou pegar esse fio e vou trazer para o lado avesso. Assim, eu acho que o arremate fica mais bonito. Aqui, para fazer o arremate desse fio, a gente divide esse fio ao meio, passa aqui por entre um ponto e faz 3 nozinhos. Eu vou ensinar aqui para vocês nesse ponto aqui, ó, nesse fio aqui. Esse fio aqui foi o fio inicial. Vou puxar aqui para ficar bem certinho. Aqui, bom, gente, para fazer aqui a aplicação da pérola, eu vou utilizar esse fio aqui, o fio do próprio arremate, que tá ao lado certo. Então, eu vou utilizar esse fio do próprio arremate. Mas, se você não quiser fazer a aplicação da pérola, pode deixar sua peça assim. Para fazer o arremate, é só passar esse fio aqui por entre os pontos, dividir e fazer 3 nozinhos. Aqui, eu vou fazer a aplicação da pérola. Então, eu vou pegar esse fio aqui, ó, e vou dividir esse fio ao meio. Deixando aqui 3 fiozinhos desse para cada lado. Dividi esse fio ao meio. Agora, eu vou pegar aqui uma agulha de tapeçaria. Gente, eu não sei qual o número dessa agulha. Essa agulha aqui é uma agulha que dá para passar aqui o fio e também a pérola. Eu vou utilizar a pérola número 6. Passei aqui o fio, agora eu vou vir aqui. Esse fio eu vou deixar aqui para o arremate. Vou vir aqui no ponto alto, ó, passando aqui a agulha no ponto alto, trazendo para o lado certo da peça, dessa forma. Vou pegar uma pérola número 6. Peguei aqui a pérola número 6. Vou passar aqui a agulha. Então, agora, gente, a linha tá saindo aqui, ó. O fio tá saindo aqui. Eu vou vir nesse ponto aqui, ó. Vou trazer a agulha do lado certo para o lado avesso. E aqui eu já fiz a aplicação da pérola. Agora, eu vou vir aqui e vou fazer 3 nozinhos, ó. O primeiro nozinho, ó, vou ajustar aqui a pérola, para não repuxar a peça, mas que a pérola fique bem certinha. Agora, eu vou fazer mais 2 nozinhos, para ficar um total de 3 nozinhos, ó. Agora, eu aperto bem. Agora, é só cortar aqui o excesso desse barbante. Da mesma forma, com esse barbante aqui. Divide esse barbante, ó, passa ele aqui entre os fios, entre os pontos, divide ele ao meio e faz 3 nozinhos para fazer o arremate, fica assim. Bom, gente, então, ficou pronta aqui a florzinha. Agora, eu vou pegar o verde multicolor e vou fazer aqui uma laçadinha, dessa forma. Fiz aqui uma laçadinha. Vou ajustar aqui essa laçadinha. Agora, a gente pode vir em qualquer um desses intervalos de uma correntinha.
Vou vir aqui nesse intervalo de uma correntinha e aqui eu vou prender com um ponto baixo. Prendi com um ponto baixo, vou trabalhar mais uma e duas correntinhas. Esse fio aqui, eu já trago esse fio aqui para o lado, para fazer o próximo ponto já passando aqui por esse fio, para facilitar o arremate, ó. Faço uma laçadinha, venho nesse mesmo espaço e faço aqui um ponto alto. Fiz um ponto alto, vou laçar, vou vir nesse mesmo espaço e vou fazer aqui mais um ponto alto. Laço o fio, venho nesse mesmo espaço, um ponto alto. Então, contando aqui com o ponto baixo e as duas correntes que a gente fez para dar altura de um ponto alto, formou aqui 3 pontos. Vou fazer agora duas correntinhas. Vou laçar o fio, vou pegar esses pontos aqui, ó, vou puxar aqui só um pouquinho. Vou laçar o fio e nesse mesmo espaço, vou trabalhar aqui mais 3 pontos altos, para formar um leque. Formou aqui um leque. 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Vou fazer agora uma correntinha apenas. Laço o fio, venho no próximo espacinho de uma correntinha. E aqui eu faço 1, 2 e 3 pontos altos. Uma corrente, no próximo espacinho, agora eu vou repetir o leque. 1, 2, 3 pontos altos, 2 correntes, laço o fio e nesse mesmo espaço, 3 pontos altos. Então, quando a gente faz o leque, trabalha com 2 correntinhas, para que fique bem certinho aqui o square. Agora, tá formando o square. Um leque, 3 pontos. No próximo leque, no próximo espacinho, 3 pontos. No próximo leque, no próximo, 3 pontos. Entre um leque e um bloquinho de 3 pontos altos, trabalho apenas uma correntinha. E vai ficando assim. Então, aqui eu já trabalhei sobre essa lateral. Vou trabalhar aqui mais uma e quando chegar aqui, eu vou dar sequência à emenda do square. Então, eu vou seguir trabalhando aqui, ó. No próximo intervalo, 3 pontos altos. Uma corrente. Agora, eu vou trabalhar um leque. 1, 2, 3 pontos altos, 2 correntes, no mesmo espacinho, 3 pontos altos. Trabalhando assim com as 2 correntinhas no leque, ó, o square vai ficando bem certinho, não vai ficando torto, vai ficando bem certinho. Uma corrente, no próximo espacinho, 3 pontos altos. 2 e 3. Uma corrente. Agora, no próximo espacinho, ao invés de trabalhar um leque, vamos trabalhar 3 pontos apenas. Então, nesse próximo espacinho, um ponto alto, 2 e 3 pontos altos. Ficou assim. 3 leques. E entre um leque e outro, o bloquinho de 3 pontos. Agora, a gente não vai trabalhar sobre essa lateral aqui. A gente só vai trabalhar sobre essa lateral quando a gente concluir a emenda aqui
das flores, a emenda dos square. Então, aqui, eu vou pegar mais uma flor. Peguei aqui uma flor. Fiz aqui os 3 pontos, porque a gente só vai finalizar o leque quando fechar aqui toda essa lateral. A peça tá assim. Eu vou laçar o fio, vou pegar aqui essa outra flor. Pode vir aqui agora, pode vir em qualquer um desses espacinhos de uma correntinha. Vou vir nesse espacinho aqui de uma correntinha, tá? Dessa forma. E aqui eu vou trabalhar um ponto alto. Dessa forma, gente, a emenda do square, você não precisa estar cortando o fio. Trabalhei um ponto alto. No mesmo espaço, um ponto alto. No mesmo espaço, um ponto alto. Formou um bloquinho com 3 pontos altos agora. Nesse espacinho de uma correntinha aqui dessa flor. Agora, vocês vão observar, vou colocar aqui a peça sobre a mesa. Se a gente fizer assim, vocês vão observar que aqui já vai começar a dar o formato, porque agora a gente vai fazer a emenda dessa flor com esse square. Aqui a gente vai trabalhar o square desse lado, fazendo a emenda desse. Então, a peça tá assim. Agora, eu vou deixar a peça dessa forma. Se você dobrar, vai ficar avesso com avesso, ó. Aqui tá o avesso dessa flor e aqui tá o avesso do square. Tá assim. Tava assim. Agora, eu vou vir aqui. Nesse espacinho de uma corrente e vou prender com um ponto baixo. Laço o fio, vou vir aqui na flor, no próximo intervalo de uma correntinha, e aqui eu vou trabalhar 3 pontos altos. Fiz os 3 pontos, agora eu vou vir aqui nesse square, no próximo intervalo de uma correntinha, e aqui eu vou trabalhar um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, vou vir aqui na flor e vou trabalhar os 3 pontos altos para o intervalo de uma correntinha. 1, 2 e 3. Então, gente, fiz aqui os 3 pontos. Agora, eu vou vir aqui nesse espacinho do leque, e aqui eu vou prender com um ponto baixo. Vou trabalhar uma correntinha agora. Então, observem que aqui a gente já fez a emenda dessa flor com essa flor. Já fez aqui a emenda do primeiro square, desse lado aqui. Agora, vamos trabalhar sobre essa lateral e sobre essa lateral. Fiz aqui uma correntinha, vou laçar o fio e agora eu vou completar o leque aqui desse lado, ó, exatamente igual tá desse lado aqui. Então, aqui eu vou trabalhar 3 pontos altos para esse mesmo intervalo aqui de uma correntinha. Trabalhei 2 e 3 pontos altos. Uma corrente, no próximo espacinho de uma corrente, vou trabalhar 3 pontos altos. Tudo que a gente fez ali na primeira flor, vamos repetir aqui agora. 3 pontos altos. Uma corrente. No próximo intervalinho aqui de uma corrente, vou trabalhar agora um leque. Exatamente igual a gente fez aqui, ó. Tudo que a gente fez aqui, a gente vai seguir trabalhando aqui. Um ponto alto, 2, e agora o terceiro ponto alto. Quando a gente trabalha o leque, ó, 2 correntinhas, laço, fio, nesse mesmo espaço, 3 pontos altos novamente. Fiz 1, 2, e agora o terceiro ponto alto. Fiz o leque, uma corrente. No próximo espacinho,
um ponto alto no mesmo espacinho, desculpa, gente. Mais um ponto alto e no mesmo espaço, mais um ponto alto. Essa lateral aqui é a lateral que eu vou fazer a emenda da próxima flor. Então, no próximo espacinho, vai ter apenas 3 pontos, não vai trabalhar o leque agora. Uma corrente, laço, fio, e aqui nesse próximo espacinho, vou trabalhar 3 pontos altos apenas, porque esse lado aqui, ó, essa lateral, a gente só vai finalizar esse leque aqui, esse leque, né, os leques que a gente tá fazendo a emenda, quando a gente finalizar a volta. Só esse leque aqui que já tá pronto. Então, aqui nesse mesmo espacinho, trabalho mais um ponto alto. No mesmo espacinho, mais um ponto alto, ó. Então, a minha peça, deixa eu mostrar aqui bem certinho para vocês, é bem fácil a emenda aqui desse square. E o bom, gente, é que só tem 2 arremates, que é o arremate aqui do início e o arremate do final. Então, assim, fica bem mais fácil para a gente trabalhar. Agora, eu vou pegar mais uma flor, tá? Aqui mais uma flor. E para fazer a emenda dessa outra flor, aqui a terceira flor, eu vou trabalhar da mesma forma, ó. Fiz os 3 pontos, agora eu vou laçar o fio, vou vir em qualquer um dos intervalos aqui de uma correntinha, vou vir bem aqui, ó, nesse intervalo de uma correntinha, e aqui eu trabalho 3 pontos altos, ó. Trabalhei o primeiro, vou trabalhar agora o segundo e o terceiro ponto alto. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, pode voltar um vídeo. Se vocês voltarem o vídeo um pouquinho, vai dar certo a sua peça. Então, aqui, ó, tá dessa forma. Tá dessa forma, vocês vão ver que automaticamente, ó, já vira a peça para esse lado. E é a mesma repetição agora. No primeiro intervalo de uma corrente, vou prender com um ponto baixo. Laço, fio, vou vir aqui na flor. E nesse primeiro intervalo, nesse próximo intervalo aqui de uma corrente da flor, eu vou trabalhar 3 pontos altos. Porque aqui, gente, ó, desse lado, a gente tá fazendo o square nessa flor. E do outro lado, o square já está pronto, que é aqui, ó. Aqui o square já tá pronto. Então, a gente vai prender apenas com ponto baixo, ó. Tá aqui os 3 pontos altos. Vou vir aqui no próximo espacinho de uma corrente, um ponto baixo. Laço, fio. Venho aqui nesse próximo espacinho de uma corrente. E aqui eu vou trabalhar 3 pontos altos. É a mesma repetição que a gente fez aqui. Tudo que a gente fez aqui na emenda desse square com esse square, a gente trabalha na emenda desse square com esse square também. É seguindo a mesma sequência. Se tiver trabalhando com mais flores, vai fazendo a emenda com mais flores. Fiz aqui 3 pontos. Agora, eu vou vir aqui, ó, no próximo intervalo é o leque. Prendo com um ponto baixo. Agora, eu trabalho uma correntinha. Laço, fio, e nesse mesmo espacinho aqui, eu vou concluir o leque. 1, 2, 3 pontos altos, uma corrente e vou seguir trabalhando agora. Vou seguir trabalhando a sequência que eu ensinei aqui para vocês. Então, no próximo espacinho, 3 pontos. No próximo leque. Chegando nesse espacinho, 3 pontos. No próximo espacinho, trabalho os 3 pontos e eu volto para a gente dar sequência aqui à nossa peça. Então, quando a gente terminar de fazer a emenda dos square, que a gente trabalha aqui sobre essa lateral. Então, vai ficando assim, gente. Vou seguir trabalhando aqui a mesma repetição que eu fiz aqui, desse lado, e volto para a gente dar sequência aqui à nossa peça. Bom, gente, então, segui trabalhando aqui a mesma sequência que eu ensinei para vocês. Já fiz aqui a emenda de 3 flores. Tudo que eu fiz aqui nessa lateral, eu repeti nessa lateral aqui também. Um leque, 2 bloquinhos de 3 pontos altos. Então, eu vou seguir essa sequência trabalhando por mais vezes. Por quê? Para a minha passadeira, eu vou utilizar um total de 8 flores.
Então, eu já fiz aqui mais flores. Eu já fiz também aqui a aplicação da pérola. Adianta bastante o nosso trabalho já fazer a aplicação da pérola. Então, eu vou seguir essa sequência, gente, até ter um total de 8 flores. Aqui eu vou laçar o fio, vou pegar essa flor e já vou fazer a emenda de mais flores, exatamente igual eu ensinei aqui para vocês. Tem 3, vou seguir trabalhando aqui por mais essas 5 flores, fazendo a emenda aqui das flores e volto para a gente dar sequência. Independente do tamanho que você esteja fazendo a sua passadeira, a última volta, gente, ó, vai ficar assim, porque depois a gente vai vir trabalhando sobre essa lateral aqui. Então, se você quer fazer com 9 flores, com 10 flores, pode seguir trabalhando essa sequência até ter a quantidade de flores que você quer para fazer a sua passadeira. Então, eu vou adiantar aqui a minha peça e volto para a gente trabalhar aqui sobre essa lateral. Bom, gente, segui trabalhando aqui a sequência que eu ensinei para vocês. Então, fiz a emenda das 8 flores. Minha peça tá ficando assim. Segui trabalhando a mesma repetição. Chegando aqui no final, fiz um leque e 2 bloquinhos de 3 pontos altos. Esse lado aqui, gente, essa lateral, como eu expliquei para vocês, independente do tamanho que você esteja fazendo a sua peça, a última lateral aqui vai ficar assim, porque agora a gente vai seguir contornando aqui toda essa lateral, fechando aqui a emenda das flores. Então, se você quer fazer a sua peça maior, pode seguir trabalhando aí, emendando mais flores. Se você quer fazer a sua peça menor, você diminui a quantidade de flores. Aqui para a minha passadeira, eu vou trabalhar um total de 8 flores, né? Trabalhei aqui um total de 8 flores. Então, esse lado aqui, ó, essa lateral precisa ficar exatamente igual ficou essa lateral aqui. Então, precisa ter 2 leques e um bloquinho de 3 pontos altos. Aqui, eu já concluí um leque, um bloquinho de 3 pontos altos. Aqui, esse bloquinho de 3 pontos altos, eu vou concluir esse leque aqui também, para ficar com 2 leques. Então, aqui, eu vou trabalhar 2 correntes, laço fio e nesse mesmo espaço, 1, 2 e 3 pontos altos. Então, aqui ficou 2 leques agora. Vamos trabalhar sobre essa lateral aqui, fechando aqui a emenda das flores. Uma corrente, vou vir no próximo espacinho e vou trabalhar aqui um bloquinho com 3 pontos altos. Uma corrente, agora chegando aqui, eu preciso concluir aqui o leque desse lado e o leque desse lado para ficar exatamente igual ficou desse lado aqui. Então, eu laço o fio, vou vir nesse mesmo espacinho onde eu trabalhei os 3 pontos. E aqui eu vou trabalhar mais 3 pontos altos. Uma corrente. Agora, eu vou vir aqui nesse espacinho entre esse bloquinho de 3 pontos e esse, bem aqui nesse espacinho, e vou prender com um ponto baixo. Uma corrente, laço, fio. No próximo espacinho aqui onde eu trabalhei 3 pontos, eu vou fazer mais 3 pontos para formar aqui mais um leque. Então, ficou assim. Eu fechei o leque desse lado e o leque desse lado, ó. Ficou exatamente igual a gente trabalhou desse lado aqui. Uma corrente, no próximo espacinho, 3 pontos altos apenas. Uma corrente e vou seguir trabalhando agora essa sequência que eu ensinei para vocês. Então, aqui na lateral, desse lado, vai ficar exatamente igual a lateral desse lado aqui também, ó. Entre um leque e outro, 3 pontos altos.
Sempre que chegar aqui, ó, na emenda de uma flor com a outra, a gente vai finalizar o leque da mesma forma que a gente fez aqui. Então, eu vou seguir trabalhando essa sequência aqui por toda a lateral da minha peça. Vou seguir trabalhando essa repetição. Bom, gente, segui trabalhando aqui a sequência que eu ensinei para vocês. Então, a minha peça tá ficando assim. Finalizei aqui toda a lateral da peça. Chegando aqui no final, fiz o bloquinho de 3 pontos, uma corrente. Vou vir aqui, ó, eu vou contar um ponto baixo, uma e duas correntes. Aqui na segunda correntinha que eu fiz para dar altura de um ponto alto, eu vou prender com ponto baixíssimo. Vou laçar e aqui eu já cortei o barbante. Agora, eu vou vir aqui nesse ponto ao lado, vou trazer esse barbante para o lado certo. E no próximo ponto, eu vou trazer esse barbante para o lado avesso, só para facilitar aqui a hora do arremate. Então, agora, pode iniciar em qualquer um desses leques, gente, tanto desse lado, quanto desse lado aqui. Vou pegar o barbante cru. Aqui, eu vou fazer uma laçadinha. Vou vir nesse espacinho aqui de duas correntinhas do leque. E vou prender aqui com um ponto baixo. Vou subir mais duas correntes para dar altura de um ponto alto. Esse fio eu já trago para esse lado. Vou laçar o fio e agora eu vou trabalhar leque sobre leque. Então, eu já fiz o ponto baixo e as correntes para dar altura de um ponto alto. Agora, eu trabalho aqui mais um ponto alto. E mais um ponto alto. Duas correntes, laço o fio. Nesse mesmo espaço, vou trabalhar mais 3 pontos altos, para formar aqui leque sobre leque. Então, ficou leque sobre leque. Uma corrente, duas correntes agora. Então, agora, a partir dessa volta, a gente vai trabalhar com duas correntinhas de separação. Laço o fio, no próximo espacinho de uma corrente, vou trabalhar aqui 3 pontos altos. Duas correntes, laço o fio, no próximo espacinho de uma correntinha, desculpa, gente, vou trabalhar aqui mais 3 pontos altos. Duas correntes de separação, chegando nesse espacinho aqui do leque, vou trabalhar aqui leque sobre leque. 3 pontos altos, duas correntes e nesse mesmo espacinho, mais 3 pontos altos. Ficou assim. Então, agora, entre um leque e outro, 2 bloquinhos com 3 pontos altos. Para trabalhar aqui, sobre a lateral da peça, vou trabalhar aqui duas correntes, laço fio, no intervalo de uma correntinha, 3 pontos altos novamente. Duas correntes, no próximo intervalo de uma corrente, vou repetir o bloquinho com 3 pontos novamente.
duas correntes. Chegando aqui, nesse intervalinho aqui, aqui é a emenda de uma flor com a outra. Então, aqui nesse espacinho aqui, desse leque, eu vou trabalhar um ponto alto. Laço fio, nesse ponto baixo aqui, eu vou trabalhar um ponto alto. Laço fio e nesse espacinho aqui do leque, eu trabalho um ponto alto. Duas correntinhas e vou seguir trabalhando dessa forma aqui. Por toda a lateral aqui da minha peça. Então, aqui onde tem a emenda, né, de uma flor com a outra, aqui onde tem o leque, a gente trabalha um ponto alto. Sobre esse ponto baixo, um ponto alto. E sobre esse espacinho aqui de uma correntinha do leque, um ponto alto. Segue trabalhando assim por toda a lateral. Quando chegar aqui desse lado, ó, entre esse leque e esse leque, a gente trabalha a mesma repetição que a gente trabalhou desse lado aqui. Então, leque sobre leque, leque sobre leque, 3 pontos altos. No próximo espacinho, 3 pontos altos e leque sobre leque. Quando chegar na lateral aqui desse lado, a gente vai trabalhar desse lado aqui a mesma repetição. Tudo que a gente tá trabalhando na lateral da peça desse lado, a gente vai trabalhar desse lado aqui também. Então, aqui, um ponto alto sobre o intervalo do leque. Aqui onde tem o ponto baixo, a diferença é que esse ponto baixo aqui, ele tá assim. E aqui o ponto baixo tá dessa forma, mas é a mesma repetição. Porque esse lado aqui foi onde a gente foi finalizando a emenda aqui das flores. Então, o ponto baixo, ele ficou assim. Mas é a mesma repetição. Aqui, onde tem esse ponto baixo, ó, nesse espacinho aqui, a gente trabalha um ponto alto. E no intervalo de uma corrente do leque, um ponto alto também. Então, eu vou seguir trabalhando essa repetição aqui por toda a volta. Essa é a volta de número 1 com o barbante cru. Bom, gente, segui trabalhando aqui a repetição que eu passei para vocês. Então, tudo que eu fiz desse lado, eu repeti desse lado aqui. Tudo que eu fiz nessa lateral, eu repeti nessa lateral. Então, aqui, ponto alto naquele ponto baixo aqui. Esse ponto baixo, ele tá deitado, aqui o ponto baixo tá certinho, porque como eu expliquei para vocês, e aqui é a volta que a gente tava fechando aqui a emenda das flores. Então, ficou assim. Agora, chegando aqui no final, fiz as duas correntinhas, conto um ponto baixo, duas correntes. Aqui na segunda correntinha que eu fiz, para dar altura de um ponto alto, aqui eu vou prender com ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar com ponto baixíssimo aqui para esse intervalo de duas correntinhas do leque. Essa lateral, eu vou contar aqui a quantidade de bloquinhos de 3 pontos altos. Ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 bloquinhos de 3 pontos altos para esse lado e 23 bloquinhos de 3 pontos altos para esse lado. Para iniciar a volta de número 2, eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto, e nesse mesmo espaço de duas correntinhas do leque, vou trabalhar aqui mais 3 pontos altos.
Então, aqui, contando com as correntes que a gente fez para dar altura de um ponto alto, formou um bloquinho com 4 pontos altos agora. 2 correntes de separação, vou vir aqui nesse intervalo de 2 correntinhas, e aqui eu vou trabalhar um bloquinho com 4 pontos altos novamente. Aqui a gente tem que ter bastante atenção para trabalhar com a quantidade certinha de pontos para não dar errado as próximas voltas. 2 correntes e vou seguir trabalhando agora bloquinhos de 4 pontos altos, até ter um total de 5 bloquinhos com 4 pontos altos. Então, a minha peça tá ficando assim. A gente vai tirar como base, entre esse leque e esse leque, vamos trabalhar 4 pontos altos para cada um desses intervalos de 2 correntinhas, até chegar nesse leque aqui. Então, ficou aqui um total de 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos com 4 pontos altos. Para trabalhar aqui sobre a lateral da peça, essa lateral maior, a gente vai trabalhar 2 correntes de separação e para cada intervalo desse de 2 correntinhas, eu vou trabalhar bloquinhos com 3 pontos altos agora. Duas correntes e vou seguir trabalhando bloquinhos com 3 pontos altos para cada intervalo desse de 2 correntinhas. Vai ficando assim. Então, essa volta de número 2, entre esse leque e esse leque, a gente trabalha os bloquinhos com 4 pontos altos. Nessa lateral e nessa lateral, para cada intervalo de 2 correntes, 3 pontos altos. Vamos seguir trabalhando bloquinhos de 3 pontos altos aqui, por toda a lateral da peça. Quando chegar desse lado, entre esse leque e esse leque, vamos trabalhar essa mesma repetição aqui. Tudo que a gente fez desse lado, a gente repete desse lado. Então, quando chegar aqui, entre esse leque e esse leque, bloquinhos com 4 pontos altos. Chegou na lateral maior, 3 pontos altos, exatamente igual eu fiz aqui. Então, gente, essa será a sequência da volta de número 2. Então, gente, segui trabalhando aqui a mesma sequência. Tudo que eu fiz de um lado, eu repeti do outro lado também. Então, tudo que eu fiz aqui, eu repeti desse outro lado aqui também, ó. Na lateral, trabalhei os bloquinhos de 3 pontos altos para cada intervalo de 2 correntes, e entre esse leque e esse leque, os bloquinhos com 4 pontos altos. Essa volta de número 2 ficou agora, gente, com 24 bloquinhos de 3 pontos altos desse lado, 24 bloquinhos de 3 pontos altos desse lado. 5 bloquinhos com 4 pontos altos desse lado e 5 bloquinhos com 4 pontos altos desse lado. Chegando aqui no final da volta de número 2, fiz as 2 correntes, vou vir aqui na terceira correntinha que eu fiz para dar altura de um ponto alto, e aqui eu vou prender com um ponto baixíssimo. Vou subir 1, 2, 3 correntinhas, que vai dar altura de um ponto alto. Estamos iniciando aqui a volta de número 3. Laço o fio, venho no próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Chegando aqui nesse último ponto alto, ó, desse bloquinho de pontos altos, eu vou trabalhar um ponto alto, laço o fio, e nesse mesmo espaço, trabalho aqui mais um ponto alto. Então, trabalhei um aumento, que são 2 pontos altos, para o mesmo ponto de base. Na carreira anterior, tinha os bloquinhos com 4 pontos altos. Nessa carreira aqui, de número 3, vai ter os bloquinhos aqui nessa parte, gente, que aqui é a curva da peça. É onde a gente tá iniciando aqui, já iniciou os aumentos da peça, né? Essa foi a primeira volta dos aumentos, porque aqui tinha 3 pontos, aqui já tem os bloquinhos com 4 pontos. Essa volta de número 3, os bloquinhos com 5 pontos. Na próxima vai ter 6, e assim por diante.
2 correntes de separação. Vou vir no próximo ponto alto aqui de base. Agora, eu não trabalho aqui sobre essa lateral menor nos intervalos de 2 correntes. Agora, eu trabalho ponto alto sobre ponto alto. Essa lateral aqui que é a curva da peça. Ponto alto sobre ponto alto, chegando no último ponto, trabalho 2 pontos altos para esse mesmo ponto de base. 2 correntes e vou seguir trabalhando essa sequência de um aumento no último ponto até chegar aqui, nesse grupinho de 4 pontos altos, nesse último grupinho aqui de 4 pontos altos que é rente com esse leque. Seguir trabalhando aqui agora um aumento no último ponto de cada um desses grupinhos de pontos altos. Então, ficou 5 grupinhos com 5 pontos altos agora. Chegando aqui, gente, na lateral da peça, eu vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto também. Agora, eu não trabalho nos intervalos de 2 correntinhas. Então, aqui eu já fiz 2 correntinhas de separação, vou laçar o fio e ao invés de trabalhar nos intervalos de 2 correntes, como a gente estava trabalhando na carreira anterior, aqui eu vou trabalhar, ó, sobre esse ponto, um ponto alto. No próximo ponto de base, um ponto alto. No próximo, repito, um ponto alto. 2 correntes, laço, fio, no próximo grupinho aqui de 3 pontos altos, ó, no primeiro ponto alto, vou trabalhar um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. 2 correntes e essa será a repetição. Então, aqui na lateral da peça, eu vou seguir trabalhando, ó, ponto alto sobre ponto alto, e onde tem as 2 correntes de separação, trabalho 2 correntinhas de separação novamente. Então, aqui na lateral, vai ficar novamente com 24 bloquinhos de 3 pontos altos. Vou seguir trabalhando aqui essa sequência por toda a lateral da peça, até chegar aqui nesse último bloquinho de 3 pontos altos aqui da lateral. Então, gente, aqui na lateral, segui trabalhando ponto alto sobre ponto alto e 2 correntes de separação. Está ficando assim a peça. Chegando aqui na curva da peça desse lado, a gente vai trabalhar a mesma repetição que trabalhou desse lado aqui. É a mesma sequência. Então, aqui eu trabalhei 2 correntinhas. Vou vir aqui, ó, no primeiro ponto alto daquele grupinho de 4 pontos altos, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No último ponto de base, eu vou trabalhar um aumento, que são 2 pontos altos para esse mesmo ponto de base. 2 correntinhas de separação. No próximo grupinho de ponto alto, repito. Ponto alto sobre ponto alto, e quando chegar no último ponto, eu trabalho um aumento. 2 pontos para o mesmo ponto de base, ó. Cheguei aqui no último ponto, 1 e 2 pontos altos, 2 correntes, e vou trabalhar essa sequência de aumentos no último ponto até chegar aqui, ó, no último bloquinho, que tem os 4 pontos altos, entre esse leque e esse leque. Chegando aqui na lateral da peça, vamos trabalhar a mesma repetição que a gente trabalhou desse lado. Para cada bloquinho desse de 3 pontos altos, a gente trabalha ponto alto sobre ponto alto e as 2 correntes de separação. Então, tudo que a gente fez aqui na curva da peça desse lado, estamos repetindo desse lado aqui também. Então, eu vou seguir trabalhando essa sequência por toda a volta de número 3. Tá ficando assim a minha peça. Finalizei aqui toda a sequência que eu passei para vocês. Então, agora, ficou novamente com 24 bloquinhos de 3 pontos altos aqui na lateral. Aqui, trabalhei a sequência de um aumento no último ponto para a curva da peça, exatamente igual eu fiz desse lado. Então, agora, para concluir essa volta aqui, que é a volta de número 3, eu vou vir aqui, ó,
na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, e aqui eu vou prender com um ponto baixíssimo. Para iniciar a próxima volta, eu subo 1, 2, 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto, e agora a gente vai trabalhar a mesma repetição. Laço fio, venho no ponto seguinte e trabalho um ponto alto. No próximo ponto de base, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, vou trabalhar agora um aumento, que são 2 pontos altos para esse mesmo ponto de base, exatamente igual eu trabalhei na carreira anterior. Então, agora, a gente vai trabalhar carreiras de repetições, ó, 2 correntes. Vou vir aqui no próximo grupinho aqui com aumento, um ponto alto para cada ponto desse de base. Ponto alto sobre ponto alto. E quando chegar no último ponto, trabalho 2 pontos altos aqui, ó, para o mesmo ponto de base. Então, tô trabalhando o aumento no último ponto de cada um dos grupinhos que a gente trabalhou aumento na carreira anterior. Então, agora, vai ficar um total de 5 grupinhos com 6 pontos altos. Vou trabalhar aumento até chegar aqui. Trabalhei aqui a sequência de aumentos no último ponto de cada um dos grupinhos. Chegando aqui na lateral, vamos trabalhar novamente a mesma repetição da carreira anterior. Então, gente, aqui eu trabalhei as 2 correntinhas, laço fio, venho nesse ponto alto aqui e trabalho um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, repito, um ponto alto. 2 correntes de separação. No próximo grupinho de 3 pontos altos, ponto alto para cada ponto de base. Então, observe que estamos trabalhando carreiras de repetições agora. 2 correntes e vou seguir trabalhando os bloquinhos de 3 pontos altos por toda a lateral da peça. Então, aqui na lateral da peça, vai formando os bloquinhos de 3 pontos altos, né? Vai ficando com 24 bloquinhos de 3 pontos altos, porque é a mesma repetição da carreira anterior. Ponto alto sobre ponto alto, e onde tem as correntes de separação, a gente trabalha novamente correntinhas de separação. E quando chegar na curva da peça desse lado, a gente trabalha a sequência de um aumento no último ponto de cada um dos grupinhos, exatamente igual a gente trabalhou desse lado aqui, gente. Então, tudo que a gente faz na curva da peça desse lado, a gente repete do outro lado. Tudo que trabalha nessa lateral, repete nessa lateral também. Então, agora, a gente vai seguir trabalhando essa repetição até ter um total de 9 voltas. Eu vou adiantar aqui a minha peça, porque como eu expliquei para vocês, agora a gente vai trabalhar carreiras de repetições. A sequência de aumentos e aqui ponto sobre ponto com as 2 correntes de separação. Eu já fiz aqui um total de 1, 2, 3, estou trabalhando aqui a volta de número 4. Quando eu concluir essa volta de número 4, vou trabalhar mais 5 voltas para ter um total de 9 voltas a partir dessa primeira volta aqui com o barbante cru. Quando tiver um total de 9 voltas, eu volto para a gente dar sequência aqui à nossa passadeira. A volta de número 9 vai ter um total aqui de 5 grupinhos com 11 pontos altos. E na lateral continua os grupinhos com 24, né, grupinhos de 3 pontos altos desse lado e 24 grupinhos de 3 pontos altos desse lado, porque a gente tá trabalhando ponto alto sobre ponto alto. Vou seguir trabalhando essa sequência e quando tiver um total de 9 voltas, eu volto pra gente dar sequência aqui à nossa passadeira. Bom, gente, segui trabalhando aqui a repetição que eu passei para vocês. Chegando aqui no final, prendi com um ponto baixíssimo, já cortei o barbante e vou fazer aqui uma laçadinha. Agora,
eu vou trabalhar com o barbante vermelho. Então, aqui eu fiz uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 voltas com o barbante cru. Aqui ficou 5 desenhos, né? 5 grupinhos aqui com 11 pontos altos desse lado. E desse lado também, 5 grupinhos com 11 pontos altos. Então, gente, eu segui trabalhando a mesma repetição que eu passei para vocês. Então, agora, pode iniciar em qualquer um dos lados. Vou iniciar aqui desse lado. A minha peça tá ficando assim. Vai ficando bem certinha aqui a base da passadeira. Eu vou trabalhar com o barbante vermelho. Então, eu vou iniciar fazendo aqui uma laçadinha na agulha. Vou ajustar aqui, ó. Vou iniciar nesse primeiro desenho aqui, que tem 11 pontos altos. Eu vou vir aqui. Vou pular esse primeiro ponto. Pulo esse primeiro ponto, venho no próximo ponto de base. E aqui eu vou trabalhar um ponto baixo. Esse fio, eu já trago esse fio para esse lado aqui. Agora, eu vou fazer mais 2 correntinhas para dar altura de um ponto alto. Laço meu fio. No próximo ponto de base, eu vou trabalhar um ponto alto. Laço o fio e no mesmo ponto de base, vou vir aqui nesse mesmo ponto de base e vou trabalhar aqui mais um ponto alto. Então, aqui eu trabalhei um aumento, que foi 2 pontos altos para esse mesmo ponto de base. 2 correntes de separação, laço meu fio. Agora, eu vou pular um ponto de base novamente, vou vir no próximo ponto, um ponto alto. Laço meu fio, no próximo ponto de base, um ponto alto. Agora, no próximo ponto de base, um ponto alto. Então, agora, eu trabalhei um ponto alto para cada ponto de base. 2 correntes de separação, vou laçar o fio, pulo um ponto de base novamente. No próximo ponto, eu vou trabalhar aqui um ponto alto apenas. Laço o fio e no próximo ponto de base, vou trabalhar 2 pontos altos aqui sobre esse mesmo ponto de base. 2 correntes, não trabalho aqui sobre esse último ponto. Então, observem que aqui nesse desenho, onde tinha 11 pontos altos, ficou 3 grupinhos com 3 pontos altos. O primeiro grupinho com ponto alto, a gente trabalhou 2 pontos para o mesmo ponto de base, e esse último grupinho também, 2 pontos para o mesmo ponto de base. Agora, chegando aqui, nesse intervalo de 2 correntes, eu vou trabalhar 3 pontos altos. 1, 2 e 3. 2 correntes, laço o fio, pulo o primeiro ponto, no próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, trabalho aqui 2 pontos altos para esse mesmo ponto de base. Exatamente igual eu fiz aqui nesse primeiro desenho. 2 correntes novamente. Laço meu fio, pulo um ponto de base. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, repito, um ponto alto. 2 correntes de separação, pulo um ponto, venho no próximo ponto, um ponto alto apenas. No próximo ponto, vou trabalhar um aumento. 2 pontos altos aqui sobre esse mesmo ponto de base. 2 correntes e vou seguir trabalhando agora essa sequência aqui. Para os intervalos de 2 correntes, a gente trabalha 3 pontos altos. E aqui,
em cada um desses desenhos, tanto na curva da peça desse lado, quanto na curva da peça do outro lado, vai ser essa repetição. Onde tem os grupinhos de 11 pontos altos, vai ficar 3 grupinhos de 3 pontos altos. Para cada intervalo de 2 correntes, 3 pontos altos. Quando chegar aqui, na lateral da peça, para cada intervalo desse aqui de 2 correntinhas, vamos trabalhar um total de 3 pontos altos, ó, igual a gente trabalhou aqui. Então, gente, essa será a sequência. Não precisa contar a quantidade dessa de grupinhos de 3 pontos altos, porque a quantidade que der vai dar certo o bico de acabamento. Então, essa será a sequência da volta de número 10. Vou trabalhar assim por toda a volta. Bom, gente, segui trabalhando a sequência que eu passei para vocês. Então, chegando aqui no final, vou vir aqui na segunda correntinha que eu fiz, ó, fiz um ponto baixo e 2 correntes. Na segunda corrente que eu fiz para dar altura de um ponto alto, eu vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Vou laçar e aqui eu já cortei o barbante. Vou vir nesse ponto alto aqui ao lado, vou pegar esse fio, vou trazer para o lado certo. No próximo ponto, ó, trazendo a agulha do lado avesso para o lado certo, eu trago esse fio aqui para o lado avesso aqui da peça. Então, gente, tá ficando assim a minha peça. Segui trabalhando os bloquinhos de 3 pontos altos, dando a volta aqui em toda a peça. Independente da quantidade de bloquinhos de 3 pontos altos que tiver, vai dar certo o bico de acabamento. Então, tá ficando assim. Agora, eu vou trabalhar com barbante cru novamente. Então, vou fazer novamente aqui uma laçadinha na agulha. Fiz aqui uma laçadinha na agulha. Agora, eu vou vir aqui, nesse espacinho aqui de 2 correntinhas. Aqui foi onde eu fiz, ó, trouxe o fio aqui para facilitar o arremate. Então, aqui nesse espacinho de 2 correntes, eu vou fazer aqui um ponto baixo. Esse fio eu já trago para esse lado para facilitar aqui o arremate. E vou subir mais 2 correntinhas. Laço o fio e nesse mesmo espacinho, vou trabalhar aqui mais 2 pontos altos. 1 e 2 pontos altos. Formou agora um bloquinho com 3 pontos altos. Contando com o ponto baixo e as correntinhas que a gente fez para dar altura de um ponto alto. 2 correntes. No próximo intervalo de 2 correntes, 1, 2, 3 pontos altos. 2 correntes. No próximo intervalo de 2 correntes, 1, 2, 3 pontos altos. 2 correntes. Agora, eu vou seguir trabalhando grupinhos de 3 pontos altos para cada intervalo de 2 correntinhas. Vou seguir trabalhando assim, dando a volta em toda a minha peça. Então, para cada intervalo desse, de 2 correntinhas, eu vou trabalhar um grupinho com 3 pontos altos, dando a volta em toda a peça. Quando eu finalizar essa volta aqui, essa volta é a volta de número 11. Quando eu finalizar essa volta de número 11, eu vou trabalhar a volta de número 12 com essa mesma repetição. 3 pontos altos para cada intervalo de 2 correntes. Então, vou concluir a volta de número 11, vou trabalhar a mesma repetição para a volta de número 12 e volto para a gente dar início ao bico de acabamento aqui da nossa peça. Bom, gente, segui trabalhando aqui a mesma sequência que eu ensinei para vocês aqui na volta de número 11, eu trabalhei na volta de número 12. 3 pontos altos para cada intervalo de 2 correntinhas, dando a volta aqui em toda a peça. Então, agora, chegando aqui no final,
eu vou vir aqui, conto um ponto baixo e 2 correntinhas. Aqui na segunda correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu vou prender aqui com ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar com ponto baixíssimo até chegar nesse intervalo aqui de 2 correntinhas. Um ponto baixíssimo, no próximo ponto, um ponto baixíssimo e um ponto baixíssimo aqui para o intervalo de 2 correntinhas. Então, aqui ficou um total de 3 voltas com os grupinhos de 3 pontos altos. Então, agora, eu vou subir 1, 2, 3 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto. Vou laçar o fio, vou vir nesse mesmo espaço e vou fazer aqui mais um ponto alto. Duas correntinhas de separação. Fiz 2 correntes de separação, laço meu fio, venho nesse mesmo espaço e vou trabalhar mais 2 pontos altos. Então, agora, formou um leque. Contando com as correntinhas que a gente fez para dar a altura de um ponto alto, ó, 2 pontos, 2 correntes e 2 pontos altos. Vou laçar o fio, não vou trabalhar correntinha de separação. Vou vir direto no próximo espacinho de 2 correntes e vou trabalhar aqui 2 pontos altos. 2 correntes, laço o fio, no próximo intervalo aqui no próximo intervalo não, gente. No mesmo intervalo aqui de 2 correntes, desculpa. Eu vou vir aqui e vou trabalhar mais 2 pontos altos. Formou mais um leque. Laço o fio, no próximo intervalo de 2 correntes, um leque novamente. 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos para esse mesmo intervalinho aqui de 2 correntes. Então, agora, vai ficando assim. Para cada intervalo desse de 2 correntinhas, eu vou trabalhar um leque de 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos, dando a volta aqui em toda a peça. Então, essa será a sequência da volta de número 13. Bom, gente, segui trabalhando aqui leque para cada intervalo de 2 correntinhas, eu trabalhei um leque. Agora, chegando aqui no final, eu vou vir aqui na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, e aqui eu vou prender com ponto baixíssimo. Prendi com ponto baixíssimo, vou caminhar com ponto baixíssimo para o intervalo de 2 correntinhas do leque agora. Então, eu venho no ponto alto seguinte, vou trabalhar um ponto baixíssimo. No intervalo de 2 correntes, um ponto baixíssimo. Ficou assim. Agora, eu vou trabalhar leque sobre leque. Então, eu vou subir aqui 1, 2, 3 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto. Fiz aqui as 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Lacei o fio e nesse mesmo espaço, eu vou trabalhar aqui mais um ponto alto. 2 correntes de separação, laço o fio, venho nesse mesmo intervalo de 2 correntes e vou trabalhar aqui mais 2 pontos altos. Então, aqui, formou mais um leque, ó. Leque sobre, ficou leque sobre leque. Vou laçar o meu fio, não trabalho corrente de separação. Venho direto aqui no próximo intervalo de 2 correntes do leque e vou trabalhar leque sobre leque. 2 pontos altos, 2 correntes, laço o fio e no mesmo espaço, trabalho aqui mais 2 pontos altos. Então, gente, essa volta é a volta de número 14.
essa volta de número 14, eu vou trabalhar leque sobre leque, dando a volta em toda a peça, dessa forma aqui que eu ensinei para vocês. Então, essa será a sequência da volta de número 14. Bom, gente, segui trabalhando aqui a sequência de leque sobre leque, dando a volta aqui em toda a peça. Esse bico de acabamento é bem fácil de fazer, rápido também. E olha que lindo. Agora, chegando aqui no final, eu vou vir aqui na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, e aqui eu vou prender com um ponto baixíssimo. Novamente, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo aqui para esse intervalo de 2 correntinhas do leque. Cheguei no intervalo de 2 correntinhas do leque, eu vou subir 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto. No mesmo espaço, um ponto alto. Então, aqui, gente, eu vou trabalhar a última volta do bico de acabamento aqui da minha peça. Se você quiser trabalhar essa sequência aqui, por mais voltas, vocês podem trabalhar. Sua peça vai ficar maior tanto no comprimento quanto na largura. Se você fizer, por exemplo, mais uma carreira aqui desse bico de acabamento, leque sobre leque. Se você precisar fazer correntinha de separação entre um leque e outro, vocês podem trabalhar correntinha de separação, dependendo aí da quantidade de voltas que vocês estiverem trabalhando. Aqui eu vou fazer um total de 3 voltas com esse ponto, né, que é o leque. Então, aqui eu vou fazer 3 voltas do bico de acabamento, e essa terceira volta eu vou trabalhar o ponto picô. Então, eu fiz aqui o ponto alto, agora eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto picô. E vou voltar aqui, pegando essas 2 laçadinhas aqui que formou, ó, bem aqui. E aqui eu vou trabalhar um ponto baixo. Subo 1, 2, 3 correntinhas. Eu vou trabalhar 2 pontos picô, mas vocês podem trabalhar um ponto picô apenas. Então, fiz as 3 correntinhas, eu vou voltar aqui nesse mesmo espacinho que eu fiz o ponto baixo. Vou aproximar aqui para vocês verem bem certinho. Então, eu vou vir bem aqui pegando essas 2 laçadinhas novamente, onde eu trabalhei o ponto baixo. E vou trabalhar aqui mais um ponto baixo. Laço fio, venho no espaço de 2 correntes e trabalho aqui mais 2 pontos altos. Formou um leque com 2 pontos picô. Laço fio, vou vir aqui no próximo leque e vou repetir. 1, 2 pontos altos. 1, 2, 3 correntinhas. Vou vir aqui, ó, formar essas 2 laçadinhas aqui desse ponto alto. Vou pegar essas 2 laçadinhas do ponto e vou trabalhar aqui um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Vou vir aqui novamente, pegando essas 2 laçadinhas aqui onde eu trabalhei o ponto baixo, e aqui eu vou trabalhar mais um ponto baixo. Laço fio e vou concluir aqui o leque trabalhando 2 pontos altos. E vou seguir trabalhando dessa forma, dando a volta em toda a minha peça. 2 pontos altos, 3 correntinhas. Pego aqui essas 2 laçadinhas, um ponto baixo. 3 correntinhas. Nas mesmas 2 laçadinhas aqui que eu trabalhei o ponto baixo, ó, eu vou trabalhar aqui mais um ponto baixo. Laço fio e vou concluir o leque trabalhando mais 2 pontos altos. Então, é bem fácil de fazer esse bico de acabamento e o resultado fica assim, super lindo. Então, gente, eu vou seguir trabalhando essa sequência aqui, dando a volta em toda a peça. Vou trabalhar leque sobre leque, a diferença é que agora eu vou trabalhar com o ponto picô, tô trabalhando com 2 pontos picô.
Bom, gente, segui trabalhando aqui essa sequência por toda a volta. Já finalizei aqui todo o bico de acabamento da minha peça. Ficou assim. Chegando aqui no final, trabalhei o leque. Agora, eu vou vir aqui, vou contar 1, 2 e na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Vou laçar e aqui eu já cortei o barbante. Para fazer o arremate desse fio, eu vou vir aqui do lado avesso da peça. Pode fazer o arremate com agulha de crochê, com agulha de tapeçaria. Eu vou pegar aqui a agulha de tapeçaria. A agulha de tapeçaria facilita bastante na hora do arremate. Então, eu vou passar aqui o barbante. Com a agulha de tapeçaria, a gente vai passando aqui esse fio, esse barbante, por entre os pontos. Então, vamos passando aqui, ó, o barbante por entre os pontos. Agora, eu vou dividir esse fio aqui ao meio, igual eu ensinei para vocês, deixando 3 fiozinhos para cada lado. Vou passar uma laçadinha aqui, ó, por entre... Vou passar esse fio por entre essa laçadinha. E aqui eu vou fazer 3 nozinhos, ó. Primeiro nozinho eu não aperto tanto para não repuxar aqui os pontos. Segundo nozinho eu aperto bem, vou fazer aqui mais um nozinho. Então, gente, já cortei aqui o barbante, fiz os 3 nozinhos. Aqui eu já fiz também o arremate, aqui tá um nozinho, tá vendo? Aqui tinha os 2 barbantes que estavam, os 2 fios juntos. Lembra que eu falei para vocês? Eu fiz 3 nozinhos e já o ponto, ó, já fica aqui e fica bem assim, ó. Fica bem certinho. Aqui também tá outro arremate, ó. Ficou assim. Bom, gente, então esse aqui é o resultado da passadeira. Ficou assim, é uma peça fácil. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula, que vocês façam esse modelo de passadeira, que vocês vendam bastante, que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus abençoe a vida da sua família, que Deus abençoe as suas vendas. Fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo vídeo.